crer. Consigo, assim. Eu acho que assim, cara, tentando responder essa sua questão que você colocou, por exemplo, do metal, do som mais pesado. Lá em 87, 88, eu tinha 10 anos de idade, estava começando a ouvir som, pode crer. E lá em Indaiatuba tinha uma fita muito assim, eu não sei se aqui acontece isso, ou já aconteceu, mas eu já ouvi de outras pessoas da mesma faixa etária experiências semelhantes, saca? Então você era um molequinho que estava chegando com a camiseta do Ramones no rolê, os caras mais velhos, punk mais velhos, chegam, mano, você gosta de Ramones? Então, fala aí, fala o nome. Nossa. Terceira música do lado B do Subterrâneo Jungle. E aí você não respondesse, tá ligado? E era aquela treta, assim, metal e punks não se misturavam. Papo reto? Opa, eu achei que era da hora. Em São Paulo dava treta de morte, Em São Paulo velho. dava, você pega os grupos punk, lá careca do subúrbio com não sei quem, que não sei quem, os caras se pegavam no metrô, mano. Tem um hoje os caras documentário tão andando muito bem, louco, né? tem um documentário muito louco, acho que era do Globoplay, na época do Globoplay nem era tudo isso, mas procura, chama Napalm. Era uma casa noturna em São Paulo, onde todas essas bandas de punk, Ira, Paralamas, o rock brasileiro dos anos 80 passou por essa casa de show. E aí os caras contam várias histórias, mano, de fita de morte mesmo, mano. Os metaleiros, os punk, os caras não se bicavam e era guerra de Não parada. sabia disso, cara. Sabia briga não. Tanto que hoje tem a junção dos dois, que é o hardcore, né, mano? Sim, Mas naquela época era um bagulho muito assim, é como eles costumavam falar, as tribos, né, mano? As então, tribos, então tinha a exatamente. divisão, os caras brigavam mesmo por questão de honra, ego e manter o estilo, tá Nossa, ligado? mano, todo respeito. Não, é uma merda essa divisão, mas querendo ou não foi um bagulho que uma fase, né? Foi uma fase que fomentou assim, deixou assim em alta, mano. Por mais violento que tenha sido. Sim, com certeza. O pessoal olhava e falava, mano, eu me identifico Tem com essa cena. muito a ver com isso aí que vocês falaram, dessa notícia do Fantástico aí, cara. Chegou a sair notícia em revista, matéria, saca? Os despunks, os desajustados. Vocês já assistiram Botinado? Um documentário do Gastão Moreira, que era DJ da MTV? Ele tem um documentário disponível no YouTube, chama Botinada. Né, a história do punk de São Paulo. Não é estranho. E, mano, esse documentário é muito louco, cara. É muito legal e mostra mesmo esse retrato. Eu não tava ali, eu era criança naquela época, mas eu fui influenciado por tudo aquilo. Então, assim, o heavy metal, embora eu tenha ouvido muito heavy metal nos primeiros anos de dedicação ao rock and roll, eu sempre caí pro outro lado, saca? Então, por exemplo, eu sou apaixonado por Sonic Youth. É uma banda de noise dos anos 70, 80, de Nova York. Os caras usam uma afinação diferente, né? Umas paradas muito loucas, cara. E aí, assim, fui indo desse indie, desse punk, de Ramones, Sex Pistols, Clash. Aí você conhece Sonic Youth, aí você vai ouvir Pixies, sabe? Então eu sempre gostei dessa coisa mais melódica. Sonic Youth, o Pixies, aí veio os anos 90, lógico, adorava Nirvana, ouvi grunge loucamente, né, mano? Eu tinha 14 anos quando essas bandas... Nossa, era a época perfeita. Era a época perfeita, cara. Tem muita banda emergendo, né, cara? E, mano, e o Perdendo, rock ele né, tocava mano? em qualquer lugar. Soundgarden. Você ligava a rádio, e aí você ia passando de estação pra estação, mano, e era só rock and roll que Que tocava. foda, mano. É um bagulho que eu queria... Não queria ter vivenciado. Saca? Isso em também. 94, 95, o rock era, mano, o som. Black Sabbath e Oz Nativa, mano. Saca? De vivo. Nossa. Então, dentro desse monte de coisa que você vai ouvindo, você vai dando uma garimpada. Ah, isso eu acho legal, isso eu acho menos legal, saca? Isso aqui eu acho mais interessante, isso aqui não sei o quê. E aí você vai montando um caminho, né? Vai se enquadrando ali. Por exemplo, você pensando nessas coisas de peso. Eu gosto de Korn, Porra. saca? Acho muito legal o que eles fazem. Eu gosto, às vezes eu me pego, meu filho adora Linkin Park, aí eu tenho ouvido Linkin Park com ele, sabe? Adoro Audioslave. E ao mesmo tempo, o metal mais extremo, aquela coisa dos... Nunca me pegou, mano. Papo reto. Papo reto, velho. Mano, pouco disso também. o pior, Bernie, é que meu pai tem mais ou menos a sua idade e não desce pra ele também, mano. Não desce, cara. Não desce. Eu acho que assim, você tem que entender o que o cara tá cantando, pode crer? Sim. Adianta você escrever uma puta letra foda e vomitar ela. Assim, nada contra, são estilos e eu respeito completamente. Mas musicalmente falando, pra mim,
Não desce. Acha, mas dá pra entender. Pra mim é muita coisa. Acho justo, Cara, mano. eu entender, cara, justíssimo. mas assim, não, sabe, aqui, ó, Ó. aqui e aqui, assim. E acho que música tem muito disso, sabe? Não é, porra, mano, a letra da hora pra caralho, não sei o quê, mas enfim. O som tem que fazer você bater o pé, cara. Se você não bate o pezinho, se você não entra no groove, na vibe do som, não pega, cara. Eu, por Isso é bem exemplo, eu não pessoal, consigo né? tancar muito um Dayside, um Cannibal Corpse, tá ligado? Eu mesmo não consigo. Eu nunca ouvi essas coisas, mano. Então, mano, agora de um Slayer, um Mastodon ali, eu até curto, tá ligado? Mas, Ah, eu gosto de um Cannibal Corpse. mano, eu já não Vocês consigo. gostam de Gent? Não. Mano, Não. do quê? É Gent. música pra músico, mano. É música pra música. É um metal extremo. É matemática, feito com- tá ligado? É. Mano, Mexuga. Mexuga aí. Gosto pra caralho. Não, Mexuga eu gosto, mas que nem aquela Animals as Leaders lá, não desce, mano. E os caras é muito foda, tá É um ligado? estilo que guitarra de 8 cordas, afinação Não dá. 2 tons e meio abaixo. Pode crer. É os caras fazendo a guitarra falar bom dia, tá ligado? Porque assim, tá ligado? A guitarra recitando um poema, mano. Ah, não dá Pode pra mim, crer, mano. pode crer, pode crer. E esse estilo, mano, é um estilo que lá na gringa é o estilo do momento, cara. É o estilo do momento. O Mexuga faz isso muito bem. Mexuga faz isso muito bem, tá ligado? Sim. Que é aquela matemática louca. Mano, eu vi o show do Mexuga ao vivo, tá ligado? Eu fui no Notfest, eles tocaram lá. Mano, o baterista parece que ele é, sei lá, ele é um NPC, mano, ele é programado, tá ligado? Ele fecha o olho assim e começa a tocar as matemáticas loucas dele, que ele tá só contando. É bizarro. É, mano, e aí eu te pergunto, ele tá pirando no som? Ele tá Tá, só fazendo pior que ele conta tá, ali, mano. ó. Mano, o jeito que ele tava lá, ele tava na maior brisa do Devia planeta estar na Terra. brisa, né, mano? É, mano, mas enfim, eu acho que respondendo a sua, finalizando essa questão, é gosto, né, cara? E aí o som extremo, ele nunca me pegou, Eu cara. já gosto bastante. Por exemplo, pensando até nos hardcore, nos punk de antigamente, tinha o Cólera. Adoro o Cólera, mas eu Cólera é preferia legal. ouvir Garotos Podres, que é mais oi, do que Cólera, que era mais rápido. Saca? Ratos de Porão. Ratos de Porão eu respeito pra caramba a história do Ratos, mas foi uma banda que eu nunca. Saca? Eu Entendi. nunca achei. Nossa, que banda da hora. Ó, mas sabe? Garotos Podres era Garotos Pô, pesadinho, eu não mano. sei legal pra caralho. É pesadinho, cara. Ah, mas é mano, diferente, né, mas cara? É esse- reto. Ele é mais, É ele é reto. mais retão no aquele punk, naquela sujeira ali. É, eu do que gosto o de bagulho umas coisas descolado, mais muito, retas, assim. É, sim. Você Que curte. tem essa coisa ainda do rock and roll, né? Porque o rock and roll, quando você pensa ele na sua vertente mais tradicional, ele é reto, né, cara? Os Stones da vida. Mas o pior é que eu gosto da ideia do rock mudar de tanto gênero assim, cara. Adoro essa ideia de ter o New Breed Wave Heavy Metal, tá ligado? Numa hora tem um Corsa, outra hora tem um Saxon, que Mano, isso que é da hora. Você vai ouvir metal, agora você tá ouvindo Mastodon. Daqui a pouco você tá ouvindo, sei lá, como é? The Animals as Leaders ali que eu falei. Mas aí, eu vou colocar uma provocação que eu acho então interessante pra gente refletir sobre. Advogado do diabo. Cara, eu concordo pra você que deve ter, e eu conheço, já ouvi falar, né, dos estilos lá. Eu acho engraçado quando os caras chegam e falam assim, mano, Death, Grind, Crush, Slugged, Bravo, The Best, The Best, você fala, mano, parece cardápio isso aí, cara. Dicionário, tá ligado? Né? Dicionário. O cara tem que fazer um mestrado, né? Hardcore, heavy metal, O power sludge com metal. domo, não sei o Mano, quê. é tudo rótulo, velho, é tudo rock, O cara tem que fazer um mestrado, tá ligado? É, Tem que fazer fazer um curso pra mestrado, conseguir uma exatamente, faculdade é pra tudo conseguir. rock, cara. Sabe o que eu gosto, cara? Sabe o que é o mais legal? É quando você ouve e identifica que é o New British Heavy Metal, tá ligado? Mas pra mim, essa New Wave of British Heavy Metal só tem o Iron Maiden, mano. Eu não conheço mais Saxon, nenhum. que acabou de falar. É o Saxon. Cara, tem o Saxon. Ó, tem. Eu não preciso ficar citando que vai virar, mas por Iron Maiden, Saxon, pô. É os mais famosos. Tem outras bandas também, tem até uma banda, cara, que pra ser bem específico aqui, mano, é inspirada em Senhor dos Anéis, mano, que é dessa época aí, cara. É uma Qual banda que é? chamada Kirith Ungol. Essa O eu não Blind conheço. Guardian é. de onde? O qual? Blind Guardian? É. De Eles onde? são- Como assim? Eles são da Europa, né? Uns bagulho mais... Acho que eles são, mas. Eu não É, sei. eles não são ingleses, o Blind Guardian É, acho que é norueguês. um bagulho assim, dinamarquês, É isso que eu ia Uma falar. banda nórdica, Daquele assim, lado mais da Escandinávia ali, tá ligado? Sim, cara, mas o Blind Guardian também. Só que eles já são mais power metal, né? Já é totalmente power metal do que o. Mano, mas o New British Wave pra mim é power metal pra Casa caralho. muito, mas casa, porque tem umas bandas de power metal da época que se encaixa com o próprio. É que o Blind Guardian é mais recente, né, cara? Ele é mais recente, mais dos recente. 2000, eu acho. Então ele é mais moderno também, É, né? ele é mais Isso que você tá moderno. falando, né? Mas enfim,